Pode ler. Maria José, Maria José, boa noite. o João, Bem-vinda. João. Se tiver chiado, vocês falam, tá, pessoal? seu Augusto entrou. Seu Augusto. A Maria José disse que tá angustiado. Espero que tá Você conectado. está angustiado aí. Seu Osvaldo entrou. Seu Osvaldo. Tá chiado? Ah, disse que o som tá chiado. Vou tirar. Ele gosta de ver. O João falou que tá chiado também. Dona Terezinha entrou. Dona Terezinha, boa noite. Se melhorou o som, vocês me dão um retorno. Tá com chiado ainda? Melhorou? Pode aumentar o som um pouquinho. Dona Terezinha, eu falei. O Cleison. seu Osvaldo falou que o chiado parou. A Maria José também, o João. A Ana do Pérez. Fala, Ana. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos compartilhar, viu, gente? Jorge, Jorge. boa noite. Uberlandes Lopes. Bem-vindo, Uberlandes. Deus te abençoe, meu irmão. Adilson Pérez. Adilson, presbítero Adilson Pérez. Bem-vindo. Berlândia colocou boa noite, graça e paz para a amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Ana. Berlandes. Graça e paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque ele tem paz eterna.
Valdiceia Pérez, também boa noite. A Valdiceia. Boa noite, Valdiceia. Bem-vinda. Deus abençoe, querida. Luci Alves, boa noite. Deus te abençoe, Luci. Vamos compartilhar, tá, pessoal? Compartilhando, hein? Isso é evangelizar. Ângela e Cláudio, bem-vinda. Leison Vilena, Deus te abençoe. Bem-vindo, amado irmão. Compartilhando bem. Vai vir fazer? Não, Ah. Rebeca Soares está dando boa noite. Rebeca Soares. Bem-vinda, Rebeca. Dona Terezinha está agradecendo pelas orações feitas, meus irmãos, e continuaremos orando pelo Enio Trovão. Trojan, desculpa. A Ana Paula da Dilson entrou. Ana Paula, Adilson, bem-vindos. Tânia. Bem-vindo, Tânia. Só aí, Ângela. Quem? Dona Terezinha. Vou compartilhar. Dona Terezinha, Ângela. A Ana. Ana. Não, tá pedindo oração pela sobrinha que tá com suspeita de Covid. A Ana está pedindo oração para o sobrinho. Pela sobrinha que está suspeita de Covid. Orando por ela. Meus irmãos, vamos orar pelo pastor Luiz André, cunhado do Berlandes, que está com suspeita de Covid, tá? E com sintomas. Então vamos orar pelo nosso irmão lá, pastor,
E pedir a Deus as suas misericórdias para ele. Não esqueça nas orações, hein? Eduardo entrou. Eduardo! Agora é dos trilhares. Mudou, era milhares. A tia Ângela está pedindo para orar pelo Guilherme e tia Blanca. Vamos orar pelo Guilherme, filho da Ângela. Neto, perdão. Simeão entrou. Simeão. E a esposa dele? Maria Helena. Dona Maria Helena. Boa noite, bem-vindos. A Jaque dando boa noite. Boa noite, Jaque, compartilhando. David Dantas Abreu está dando boa noite. Como? David Dantas Abreu. David. David, só David. Davis Dantas Abreu. Boa noite. Seja bem-vindo, querido. Que Deus assim nos abençoe. Mais um minuto e estaremos entrando no sermão. Miriam da Silva. Miriam da Silva, bem-vinda. Vamos então dar início. Meus irmãos, nós vamos dar início ao trabalho desta noite, ao nosso culto de reunião de oração diante do nosso Deus, estudando a sua palavra, para extrairmos dela conhecimentos necessários para o nosso viver diário. Vamos iniciar então com uma oração. Oremos. Santo Deus, te agradecemos imensamente por estarmos aqui reunidos, ó Deus, na tua santa presença e buscarmos, ó Deus, na tua palavra o ensino adequado, ó Pai, para o nosso viver constante diante de ti. Que os princípios estabelecidos nelas, ó Deus, sejam aplicados pelo Espírito Santo às nossas vidas e que ele venha nos influenciar passo a passo, ó Pai, para andarmos conforme tu prescreve nelas. Perdoe o nosso pecado, perdoe as nossas falhas. Nós te pedimos tudo isso no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto de hoje está registrado lá pelo apóstolo Tiago, né? Capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O tema de hoje, meus irmãos, nós vamos desenvolver é o cristão nas oscilações da vida. Seria tão bom, né, meus irmãos, se a nossa vida de crente, nossa vida de cristão,
fosse realmente um mar de rosas. Não acontecesse nada, agora eu aceitei Jesus, agora eu estou indo para o céu, agora eu estou vivendo de acordo com a Bíblia, e então tem que correr tudo bem comigo, porque é assim que deve de ser. Porque é isso, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu tenho fé, né? E passo então a ter a postura de que a fé vai resolver todos os meus problemas conforme o meu desejo. Só que quando nós olhamos bem para a Sagrada Escritura, nós vamos descobrir que não é bem esse o caminho. Nós vamos descobrir que Deus nunca prometeu uma boa viagem. Ele prometeu um porto seguro. Ele prometeu proteção. Mas nunca você vai achar na Bíblia dizendo que Deus que nós não íamos ter dificuldades. O apóstolo João registra uma palavra de Cristo. Lá no capítulo 16, no versículo 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Por que ele diz para que tenhais paz? Porque conflito, porque problemas, porque situações, circunstâncias difíceis realmente nos afastam dessa paz. Então ele ensinou estas coisas. E ele deixou bem claro: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso mesmo. Vamos ver então, meus irmãos, como que Tiago vai descrever a nossa situação no mundo. Como crente, como salvo, professo, confessamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador. Mas tribulação, sofrimento, doenças, situações graves, problemas que nos levam a questionar o amor de Deus, problemas que nos levam a pensar que Deus realmente não nos deseja tão bem assim como nós queríamos, ou conforme ensina a Bíblia. Quantas vezes passamos a questionar e passamos a duvidar de certas coisas, e a nossa fé é estremecida e às vezes abalada. Mas aí, o que Tiago diz a respeito disso tudo? Ele olha para nós e diz assim: está passando por aflição? Está difícil? A situação está ruim? Né? Aí Tiago diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de alegria o passado por várias provações. Olha aí. Parece antagônico, parece que não tem nada a ver com o Tiago, parece que o Tiago não está vendo a situação como ela é. Não é verdade? Como é que eu vou ter motivo de alegria ao passar por provações? Primeiramente, quando Tiago diz isso, ele está considerando que todas as nossas situações difíceis e problemas que acontecem no decurso da nossa vida são provas, são testes, tá? São muitas provas que nós vamos passando no decorrer da vida. Porque o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, Ele educa e ensina dessa forma, através das provações. Então nós vamos observar já no primeiro tópico uma questão muito simples. Por que provações são alegria? Por que provações são alegria? Bem, há situações, meus irmãos, em que não é fácil, tá? Manter a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Já observou? Há muitas situações da nossa vida que nós estamos sempre achando que podemos prevalecer com a nossa vontade. E a nossa vontade normalmente não está de acordo com a vontade de Deus. Quando ela está, amém, glória a Deus. Porque aí você estará fazendo a vontade de Deus e não a nossa, e não a sua. Aí ele diz assim: há situações, meus irmãos, em que às vezes é muito difícil, não é fácil ser submisso à vontade de Deus. Quando nós chegamos nesse ponto, que nós passamos pela vida e começamos a achar que a nossa vontade tem que ter prioridade, e que as situações, as provações, aquelas coisas que se aparecem diante de nós, quando as crises se alojam na nossa vida,
E nós começamos a achar que a nossa vontade é uma... Não podemos passar por aquilo, porque nós somos crentes, nós somos santos. Nós estamos esquecendo que é da vontade de Deus que aquilo acontece. E aí surgem pequenos problemas. O inimigo detecta ali uma chance para ele. Eu costumo dizer, meus irmãos, nunca dê ponto de apoio para o diabo. Nós somos tentados constantemente a dar ponto de apoio para o diabo. E ele está rodeando. Prestem bem atenção, não está lá no inferno sentado, barriga para cima de férias, não. Ele rodeia, lembra de Jó, de onde vem Satanás? De rodear e passear pela terra. Ele tem tempo de sobra para ficar andando por aqui. Viu? E olhando para onde? Para a igreja. Ele não fica aqui olhando para o mundo, não, que o mundo já é dele. Ele está olhando aqui para a igreja. Para você, meu irmão, para nós que somos crentes. Ele, ao andar por aqui, e aí de repente ele detecta alguma coisa que aquela pessoa ali não está querendo fazer a vontade de Deus, e eu vou aproveitar e vou apresentar para ele, né, argumentos e meios para separar ele da vontade de Deus. Porque um dos objetivos, meus irmãos, de Satanás é transformar essa palavra aqui sem valor, a palavra de Deus, tá? Para que o crente venha se afastar. E se existe alguma coisa que realmente nos coloca em prova com a palavra de Deus, em xeque, são as provações. Quando estamos passando por provações sérias, normalmente a pressão que nós temos que não é a nossa Bíblia não é a mesma coisa que está escrito na Bíblia. Mas na realidade é. Por que que é? Porque Deus está impondo, permitindo a sua soberana vontade. E quando nós passamos a querer questionar a vontade de Deus e colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, ou que prevaleça a nossa vontade, surge um problema. O diabo vai encontrar uma falha ali e vai então entrar com um argumento para separar o homem da vontade de Deus. Meus irmãos, quando Tiago vai dizer, tende por motivo de toda alegria o passado por provações, nós já começamos a observar que a provação realmente traz alegria. Porque é através das provações que nós vamos ser testados e aprovados, como nós vamos observar no texto. E é interessante porque Deus começa a tratar com a sua igreja dessa forma. Ah? O inimigo, então, meus irmãos, quando ele vê essa falha na nossa vida, ele tenta transformar essas situações de provações em tentações. Tá? Ele coloca diante de nós saídas aonde ele vai apelar para o nosso autossuficiente, para a nossa forma de achar que podemos resolver as coisas, né? E aí então ele entra com tentações para que caiamos, e Deus visa transformar em teste para sermos aprovados. É da seguinte forma: entramos numa aprovação, não entendemos e nem sabemos o porquê. Tem coisas misteriosas no nosso coração que nós desconhecemos. Se você acha que se conhece totalmente, você está equivocado. Não conhece. Só Deus conhece o nosso coração. E existem lições que nós temos que aprender durante a nossa vida cristã. Existem coisas que nós vamos ter que ser lapidados. E Deus vai usar muitas das vezes os instrumentos. E o próprio diabo tem sido instrumento de Deus para essas questões. Quando o crente começa a achar que não está muito submisso à vontade de Deus e começa a fazer coisas da sua forma, do seu jeito, o diabo vai transformar em tentações, e Deus vai ver aquilo como oportunidade. Vai permitir para um teste, para nos testar, para sermos aprovados. Meus irmãos, a prova é essencial na vida do crente, para sabermos em que pé estamos. A prova é essencial na vida do crente, para saber como nós estamos espiritualmente. Porque muitas das vezes nós estamos achando que estamos vivendo exatamente de acordo com a Bíblia. Mas a Bíblia vem nos ensinar que o nosso coração é corrupto mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração. E Deus sabe que o coração está nos enganando. E quando o coração está nos enganando, ele está a serviço do inimigo. E é aí que entra um problema grave. Aí surgem as tentações, que vão nos afastar da presença de Deus. Vão nos afastar da submissão à vontade soberana de Deus. Aí o Senhor Deus vai usar isso como um teste. Deus é soberano. Vai transformar isso como provas.
prova para testar, para aprovar. Tá, meus irmãos? Interessante que as provas na vida do crente é para aprovar, é para melhorar, é para crescer espiritualmente. Viu? Porque Deus não quer que sejamos reprovados. Isso é bíblico. Deus não quer que sejamos reprovados. Lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos encontrar no versículo 3 a seguinte expressão. Observe bem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso é bíblico. Paulo escrevendo aos Coríntios vai deixar isso muito claro, que Deus não permite tentação que vai além das nossas forças. Isso indica o quê? Isso indica que Deus não quer que sejamos reprovados. Por isso ele não vai permitir uma provação que possa nos reprovar. Porque na realidade as provações na vida do crente, tá? Nessas oscilações que a vida dá, elas têm uma função. Deus, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, na sua infinita sabedoria, ele vai usar isso para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento espiritual. Aí você vai entender agora, você vai compreender o motivo pelo qual Tiago diz que tende por motivos de alegria. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes. Presta atenção, é passar numa tempestade que vem para sempre, queridos. Não, nós vamos passar por elas. Deus está nos preservando, está nos guardando. Porque quando ele olha para a nossa vida espiritual e vê que existe nela alguma deficiência grave, ele vai tratar daquela forma dele. Vai permitir provações difíceis, muito difíceis. Nós não entendemos, nós não compreendemos, nós podemos achar que está tudo errado, que Deus não nos ama mais, e que você ora e não tem resposta. Há momentos na vida que nós vamos ter que aprender a ouvir. Há momentos na vida que nós vamos ter que aprender sobre o silêncio de Deus, ouvir o silêncio de Deus, aprender com o silêncio de Deus. Às vezes Deus fica quieto, não responde e começa a agir no seu silêncio. São lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Isso mesmo. Temos que ter essa experiência, meus irmãos. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, estão passando por provas que não está dando certo, que não vai dar, e tem gente que enfraquece tanto que às vezes pensa até em sair de igreja. Lembre-se de uma coisa, não virá sobre nós tentação que esteja além das nossas forças, porque Deus não quer te ver reprovado. Ele quer te dar vitória, ele quer te aprovar. E sabe como é que Deus aprova? Treinando, capacitando, viu? Dando forças, amadurecimento, conhecimento. Isso mesmo. Nós temos que aprender esses princípios básicos da palavra de Deus. Nós temos que aprender que Deus, quando lida conosco, ele lida pela experiência. Ele vai andando conosco. O Senhor Deus quer que nós venhamos a crescer espiritualmente diante dele. Por isso, muitas das vezes, nós achamos que não é fácil submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Quando nós achamos assim, então nós saímos fora. Aí nós vamos agir de outra forma. Aí o diabo arruma uma oportunidade. Aí o diabo vai tentar. E o Senhor vai aproveitar aquela tentação e transformar ela em quê? Em provas. Mas para quê? Para sermos aprovados. Lembra do Pedro? Satanás pediu permissão para te peneirar, Pedro. Isso mesmo. Satanás olhou para Pedro, Pedro podia ser o mais fraco dos 12. Dos 11, né? Pedro podia ser o mais fraco dele. Impulsivo, temperamental. A coisa com Pedro era diferente. Aí o resultado, o diabo falou assim, isso aí é a pessoa ideal para me jogar ele no chão. Fez o quê? Foi no céu, pediu permissão. Jesus Cristo estava no céu junto com ele. Chegou lá junto, que Jesus Cristo toma conta do rebanho. Chegou lá, ele pediu para o Pai. O Senhor Jesus Cristo não pediu para o diabo não fazer nada. Por quê? Ele só pediu para o diabo, para o Pai dizer assim, olha, não deixe que a fé dele seja derrubada. Não haverá provação que vai além das vossas forças. Eu não quero que permitam que ele venha derrubar a fé do Pedro. Perfeito? E o que aconteceu? O diabo pensou assim, eu vou derrubar o Pedro. O que Jesus viu? Oportunidade de melhorar o Pedro.
Quando Pedro sai dessa negação, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, você vai ver Pedro aparecer em Atos dos Apóstolos pregando um sermão com 3.000 conversões. Você vai ver um Pedro pregando outro sermão nos mesmos dias, mais 2.000 conversões. Esse é o Pedro que foi aprovado. Esse é o Pedro que foi testado, provado e agora foi aprovado por Deus. É assim que Jesus faz conosco. Às vezes é ruim, é apertado, não dá para engolir, mas vamos chegar lá. Tem outro aspecto interessante aqui, que é o segundo ponto, que o que as provações produzem, né? O que as provações produzem? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aí quando eu falo sobre perseverança, a impressão que eu tenho de que perseverar seria uma coisa assim, né? É bom, glória a Deus. Mas como eu já tenho motivo de alegria, porque eu sei que Deus está me lapidando e que eu vou ser aprovado, então o Tiago diz assim, olha, fique alegre, porque você confirmou que é filho de Deus. E você confirmou que Deus está interessado em você. Agora, o que as provações produzem no coração? Está no versículo 3, aliás. Elas produzem, primeiramente, que nós temos que permanecer debaixo das condições difíceis. Perseverança significa, muitas vezes, que nós temos que aprender a ficar debaixo das condições difíceis, das tarefas onerosas, dos sofrimentos físicos e psíquicos. Sim, o que o Senhor Deus permite, muitas das vezes, é que nós tenhamos que desenvolver perseverança para nada mais, nada menos, suportar, perseverar sem reclamar, perseverar debaixo da mão pesada, firme e forte, permanecer por baixo. Essa é o que o texto está ensinando. Debaixo das condições difíceis, das tarefas difíceis, onerosas que nós temos. Quantas coisas difíceis que você que está me ouvindo já passou na vida. E o Senhor Deus está olhando para nós dizendo assim, vamos perseverar nessa etapa, vamos aguentar firme com isso aí, porque eu só vou trazer socorro no momento que eu desejar, que eu determinei. E nós temos que ficar debaixo, sabe por quê? Quando isso acontece, quando Deus permite isso, nós debaixo do sofrimento, tendo que perseverar no sofrimento, perseverar nas dores, nas dificuldades da vida, porque se nós não queríamos ficar debaixo da vontade de Deus, com certeza nós vamos aprender, sim, a ficar debaixo do sofrimento, que isso traz um ensino muito sério sobre as nossas vidas. Tá? Muito sério para a nossa vida. Que quer dizer o quê? Que nós estamos aprendendo a ficar debaixo da vontade de Deus. É isso mesmo. Ficar debaixo da vontade de Deus. Muitas das vezes nós somos rebeldes. Muitas das vezes nós não queremos ficar debaixo da mão poderosa de Deus, que é para o nosso benefício. Foi isso que ele fala, que o Tiago vai falar aqui no versículo 2. Aqui que o Senhor Deus faz? Fica debaixo aqui. Se ficarmos debaixo, não, nós vamos ficar. Porque nós não temos poder para sair. Nós não temos sabedoria para se livrar. Nós não temos recurso para curar. Nós não temos, porque quando Deus manda provas difíceis, Ele tem a solução na mão. E quando Ele diz que não vou mandar além das forças, e quer dizer que quando Ele manda dentro das forças, pode se prolongar e você terá forças para 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que Ele determinou. Quanto mais duro o coração, mais difícil o aprendizado. São realidades que nós experimentamos dia a dia dentro da igreja, na nossa vida espiritual diante do nosso Deus. E o que nós aprendemos? Se nós estamos ali observando e no final nós nos rendemos, caímos de joelhos e sabemos que Deus está executando a sua soberana vontade, qual é a lição que nós vamos tirar disso? O que as provações vão produzir em nosso coração? Ficar debaixo da vontade de Deus. Que coisa linda, coisa boa. É verdade ou não é? Criando dependência, criando perseverança,
Isso mesmo. Deus quer pessoas perseverantes, dependentes da vontade soberana dele. Por quê? Porque ele tem que nos preparar. E se existe uma lição preciosa, a lição da dependência da vontade soberana, a submissão à vontade soberana, o meio para esse ensino é o caminho das provações. É através das provações. É por meio das provações. É por meio dela que o nosso coração rebelde é abatido. É por meio dela que depois que o coração é abatido, reconhece que está debaixo da soberana vontade de Deus. Porque o crente salvo, ele sabe muito bem que nada acontece com ele que não seja da vontade soberana de Deus. É em Cristo Jesus. Aí nós aprendemos a lição fácil. Fácil não, né? Às vezes é pesado, é duro. Não é muito fácil não. Mas ficamos debaixo da vontade de Deus. Aí o Senhor Deus começa a olhar para nós e vê que estamos começando a ficar lapidando. Eu costumo dizer que o Senhor Deus tem uma grosa. O pessoal trabalhou com madeira aí, sabe o que é grosa. É igual uma lima de madeira, mas só que é grossa. Ela passa assim para tirar farpa, para deixar a madeira lisinha. Quando o Senhor Deus tem uma grossa lá, ele pega a grossa, vai na nossa vida e começa assim, ó. Orgulho, raspa o orgulho, dói, vai. Ele pega lá a grossa dele, vai passando assim, ó. Vaidade, tá atrapalhando a tua vida espiritual, né? Arrogância. Aí muitas vezes a grossa passa, né? Até ficar no ponto. Deus vai usar a grossa. Deus vai usar essa ferramenta para que haja mudanças no nosso interior, para que haja dependência. Às vezes nós achamos que dependemos tão fácil, não é bem assim não, tá? Meus irmãos, e é interessante outra coisa, o que as provas produzem. Elas produzem experiência para o futuro. Meu irmão, isso é de extrema necessidade, de extrema importância. Nós aprendemos que tudo aquilo que nós passamos lá atrás serve para a nossa luta de hoje. O que Deus fez lá, Ele continuará fazendo aqui. Se Ele nos livrou lá, Ele continuará livrando aqui. Se Ele permitiu lá, Ele permite aqui, mas permite também saindo daqui. Essa é a realidade. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: estas coisas foram registradas para a nossa edificação. Se você pegar o seu currículo hoje e botar diante do Senhor Deus lá, você vai ver a lista de dificuldades que foram transpassadas. Você vai ver a lista de... Faz uma lista. E você vai descobrir quanta coisa que nós considerávamos como perdido, que Deus restaurou, levantou, mudou, consertou a nossa vida. Quantas vezes nós achamos que estávamos perdidos, o Senhor Deus nos trouxe para o caminho. Quantas vezes Deus resolveu problemas para nós de formas gloriosas que nós não sabemos nem como explicar. E não sabemos mesmo. A única coisa que a gente fica, ele fica de braço, olhando para ele assim como se aquele filho que você deu algo para ele e ele não entende e olha para você, a única coisa que ele faz é abraçar. É isso aí, dependência, experiência para o futuro. Traga no coração esse registro. Permita que as provações sejam guardadas no seu coração. A provação é essencial para a nossa vida no futuro. Para amanhã, para um amigo, para um vizinho, para ser um bom conselheiro, para ser uma boa conselheira, para ser aquela pessoa que vai dizer para o outro: passei por isso, Jesus Cristo me ajudou e ajuda você também, porque Ele não faz acepção de pessoas. Estamos aprendendo isso porque as provas produzem exatamente isso, as provações, experiência e, essencialmente, a confirmação da fé através da prática, porque a fé não é teórica. Meu irmão, não adianta bater no peito que você tem fé. Quando as provações vêm sobre nós, agora você vai entender por que tem por motivo de alegria. Porque Deus, quando quer dizer para nós que nós temos fé, Ele manda a provação. E é pelas provações que nós vamos conscientizar-nos dessa fé. É através das provações que nós vamos observar o quanto nós estamos bem com Deus. Lá vem a provação. Quantas vezes nós achamos que tínhamos fé e no primeiro teste já fomos reprovados. Porque não deu certo. Não cremos, não confiamos, não temos essa certeza. Meu irmão, a fé não é teórica. A fé não é escrito num quadro. Tenha fé. Deus não faz isso. Deus não escreve no quadro. Você sabe qual é a caneta de Deus? Provações. Problemas graves. Muitas das vezes
abate sobre a família, sobre cada um de nós, para provar a nossa fé, para testar a nossa fé, para desenvolver a nossa fé, para saber onde nós estamos com a nossa fé, se nós estamos cuidando dela, se nós realmente cremos naquilo que está escrito na Bíblia. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. E o que é que não se vê que eu tenho que acreditar que vai acontecer? Promessas que ainda não se cumpriram. A fé limita-se à palavra de Deus. Não esqueça isso, não fica batendo no peito que tem fé, que vai fazer montanha e pular no rio, não, hein? Ó, eu quero ver aqui, ó. Eu quero ver na hora que a dor bate, na hora que vai no médico, e o médico diz, ó, tá feia a coisa, hein? Aí a fé... né? Aí quando de repente você tá lá, achando que vai morrer, vê o irmãozinho lá, faz uma oração, curou. Que benção, hein? Sai dali com uma fé tremenda, sabe, não sai? Pelo menos sai com uma opção de promessas, né? Fui visitar um irmão uma vez, estava no CTI, e ele falou assim, olha, eu quando sair daqui vou ser muito mais crente que já fui. Porque Deus está me dando uma segunda oportunidade. Eu falei, não fala nada, fica quieto, sai daqui e começa a tua vida com Deus. Porque se falar muito, vai acabar não acontecendo. Viu? Segunda oportunidade, confirmação da fé através da prática, porque a fé não é teórica. É, meu irmão, eu tinha um professor de eletricidade, no curso de eletrônica que eu fazia, ele escreveu no quadro, teoria não dá choque. Eu lembrei por que o senhor escreveu assim, que teoria não dá choque. Porque se eu escrever aqui 300 volts a 30 amperes, você não sabe nem o que é isso. Agora, se você chegar lá na bancada do serviço e segurar um fio desencapado, aí você vai ver o que é 30 amperes e o que é 300 volts. Eu fui ali que eu tirei uma lição que eu nunca mais esqueci quando falo da fé. É isso mesmo. Teoria não dá choque. Agora, e aprenda bem aqui. Deus não ensina por teoria, ensina pela prática. Tendes por motivo de alegria passado por várias provações. Quem é que não vai ficar alegre com a sua fé fortalecida? Com a sua fé firme? Hein? Que sai de uma situação grave e vai ter ou não motivo de glorificar o nosso Deus? Tem. Porque é assim que Deus lida conosco. É assim que Deus trata conosco. Mas isso tudo que eu estou falando para os irmãos aqui vai chegar no terceiro ponto com uma finalidade. Que vai estar no versículo 4. Que é o último ponto. Preste bem atenção. Tá? Preste bem atenção. Porque o versículo 4 diz o seguinte. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para quê? Já tentou meditar no texto e perguntar para quê? Ao invés de estar perguntando por quê? Pergunta para quê que o Espírito Santo, para quê que o Senhor Deus está nos provando, para quê que o Senhor Deus está nos testando, por que o Senhor Deus tem permitido tentações, para quê? Para quê? Para ter ação completa, que sejais perfeitos e íntegros. Sabe para que nós temos isso? Para o encontro com Cristo. Preste bem atenção nos textos bíblicos que trazem essa confirmação. Você e eu, igreja de Cristo, estamos sendo preparados para chegarmos até o dia do juízo. Estamos sendo preparados aqui, tá? Para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós não podemos encontrar o Senhor Jesus Cristo sem estar com a nossa vida espiritual realmente completa, firme no Senhor Jesus Cristo, sendo perfeitos, olhados por Ele com perfeição. É verdade, meu irmão. Estamos sendo preparados para a volta dele. O texto bíblico que nos traz essa confirmação está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Lá no versículo 23, Paulo escrevendo a Tessalonicenses, ele diz algo impressionante nesse sentido. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Entendeu? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tende por motivo de alegria por estar sendo preparado, tanto a tua alma
como o teu corpo, tudo está sendo preparado para aquele gozo que nós vamos ter com Jesus Cristo, o encontro com Ele, para que o corpo, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível aqui, tanto no hebraico como no grego, ele traz assim, uma ação completa. Nós sejamos completos, irrepreensíveis, sejamos completos. Não podemos chegar diante de Jesus Cristo faltando algo, porque é exatamente na escola que o Senhor Deus está ensinando-nos, é que vai nos levar à perfeição, é que tem nos levado a sermos íntegros diante de Deus, completo, para esse encontro glorioso. Meu irmão, completos para o alvo, que é Cristo. Nós temos que aprender lições preciosas sobre isso, e muitas das vezes, meus irmãos, murmuramos, não gostamos de provações, não gostamos de teste, mas que na realidade a nossa vida não está condizendo com aquilo que... não está condizendo para aquilo que nós fomos salvos. Meu irmão, você foi salvo para encontrar Jesus. Você foi salvo para chegar diante do trono de Deus. Nós fomos salvos para poder adentrar o céu. E não pense que lá entra de qualquer maneira. Isso tanto é verdade que Tiago, quando aprende essa lição, ele deixa claro. O povo de Deus está sendo preparado, lapidado. Deus está passando a grossa. Está arrumando ele. Está lapidando ele. Porque para onde nós vamos, meus irmãos, é o perfeito. Tudo lá é perfeito. Paulo escreve aos Efésios com o mesmo pensamento, ele vai dizer, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A gente lê esse versículo aqui e não consegue compreender muitas das vezes por que Paulo está escrevendo, para apresentar a si mesmo, primeiramente a ele, a Cristo. Você e eu estamos sendo aperfeiçoados para sermos apresentados a Ele mesmo. O Espírito Santo entrega a igreja a Cristo, Cristo é o Pai. Quando a igreja já for chegando a Ele, semelhante a Ele, preste bem atenção, apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Gloriosa por quê? Porque é sem mácula, é sem defeito, é sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tende por motivo de alegria. Eu vou repetir sempre. Por estarmos diante desse Deus glorioso que nos prepara, que nos lapida, que nos mantém ali firme diante dele, nos ama com tanta profundidade, que ele chega a olhar para nós e dizer assim, eu vou melhorar você. Eu vou te deixar melhor do que você é. Eu vou te deixar ser grande na minha presença. E vou me preparar você na semelhança do meu Filho amado Jesus Cristo. Meu irmão. Proximidade, meus irmãos, com Deus é semelhança. Quando nós estivermos próximo de Deus é semelhança. Quer ser próximo de Deus, seja semelhante. E quando ele fala aqui, fala da igreja toda, está falando de você que é salvo, que está em Cristo Jesus, seu único e eterno Salvador. Por isso a obra da redenção, a obra que o Senhor Deus está exercendo sobre a sua igreja, é de purificá-la, é de deixá-la firme, limpa, sem mácula, sem ruga, uma igreja perfeita e gloriosa diante do Pai. E o caminho para isso, meus irmãos, são as provações, as tentações. Às vezes nós caímos, a graça e a misericórdia estende a mão, levanta, não é? Levanta, traz para perto de si, não é? E prepara e mais um mês de paciência. Né? Às vezes nós levamos um tempinho para largar certas coisas, às vezes Deus tem que mudar certos métodos, às vezes Deus vai engrossar mais um bocadinho, porque às vezes nós nos tornamos difíceis, viu, meus irmãos, de aprendizado. É muito bom quando nós encontramos pessoas que gostam de aprender fácil, ou nós mesmos, que desejam aprender, e quando você desejar aprender, aprenda uma coisa antes de desejar. A escola é, de fato, o único meio que existe é a provação. Provação, meus irmãos, porque é através das provações é que nós vamos nos confrontar com nós mesmos. Vai ser através das provações que nós vamos saber se amamos ou não o próximo. Vai ser através das provações que nós vamos saber onde está a nossa fé. Através das provações, meus irmãos, é que nós vamos sendo preparados. É quando Deus olha para nós com amor e carinho. É quando o diabo pensa que está levando vantagem, está preparando o crente para Deus.
Isso mesmo. O inimigo usado como ferramenta para preparar, para proteger. O Senhor Deus usa todos os meios possíveis. Todos os meios possíveis Deus usa. Ah? Às vezes a pessoa fica pensando, mas Deus usa o diabo, usa. Não viu lá o diabo pedindo permissão para peneirar o Pedro? Deus permitiu. Por quê? Queria melhorar o Pedro. E melhorou o Pedro, trouxe um Pedro novo para a área. Pedro está pregando lá. É isso mesmo. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vizinha muito crente, tinha um vizinho incrédulo, ateu. A vizinha entrava na igreja e pedia a Deus ajuda. Aí um dia a vizinha estava lá orando, lá, a mulher crente orando lá, o vizinho falou assim, eu vou brincar com essa mulher, vou provar para ela que Deus não existe. Foi lá no mercado, fez uma compra grande, botou num saco lá, quando a mulher estava orando, ele subiu no forno da igreja, jogou em cima da mesa, falou assim, aí ó, não foi o teu Deus que te atendeu não, hein? Foi o teu vizinho ali do lado. A mulher orando virou e falou, Senhor, obrigado, porque tu usa o teu diabo para fazer a tua vontade. É verdade. Quando ele pensa que estava levando a vantagem danada, Deus estava usando o vizinho. É isso mesmo. Tudo está submisso ao nosso Deus, ao nosso grande Deus. Hein? Por quê? Porque tudo é para o benefício daqueles que amam a Deus, para aqueles que temem a Deus. Deus está preparando, lapidando, mostrando como é que tem que ser. E às vezes a gente murmura, né, meus irmãos? Murmuramos. Nós somos meio queixosos. Não gostamos muito de aprender. Ninguém gosta de apanhar um bocado, né? Mas puxãozinho de orelha é bom. E tem pessoas que puxão de orelha não resolve muito, não, né? Tem pessoas que tem que levar choque. Aí para melhorar, para voltar com os olhos regalados, arrepiado. Isso mesmo. Deus é bom quando traz de volta. Eu gosto muito quando a pessoa fala assim, rapaz, quase morri. Foi glória a Deus que você não morreu. Está aqui ainda para poder consertar essa vida aí. Deixa ele consertar. Deixa Deus te preparar. Deixa Deus te lapidar. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve dizendo, estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Até a volta de Cristo, você e eu, meu irmão, vamos caminhar nas oscilações da vida. Parece que vai tudo bem, daqui a pouco... Eu estou lembrando de Paulo lá. Ia sair, avisou o capitão, não é bom ir, o capitão olhou, céu azul, mar tranquilo, vamos hoje que está tudo bem. O capitão não deu ouvido para o Paulo, embarcaram e foram. Quando viraram lá as montanhas lá por dentro do mar lá que viraram para ir para Roma, veio o Euro Aguilão, tá só esperando eles vir. Deus é tremendo, né? Hein? Oscilações da vida. Se você ver a história ali, você vai ver como que Paulo sofreu. Deus preparando os seus, Deus cuidando dos seus. Jesus estava lá na tempestade, fortalecendo Paulo. Jesus está na sua vida te fortalecendo, meu irmão. Lembre-se disso, por isso que o Tiago começa aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Algum sacudidão é bom para consertar a vida espiritual diante de Deus, para nos manter firmes diante do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito rica. E nós vamos observar aqui o cristão nas oscilações da vida. Ei, não tem mais de almirante não, é tempestade mesmo. Viu? Mas esqueça de uma coisa, Jesus está no comando. Nunca esqueça isso. Está havendo provação? Para mim ser aprovado. Primeira coisa, você não foi levado a provações para não ser aprovado. Está sendo levado a provações para ser aprovado. Por que provações são alegria? Descobrimos aqui que há situações que Deus vai usar para nos melhorar. E o que as provações produzem? Ficar debaixo do sofrimento por um tempo para aprender a ficar debaixo da vontade de Deus. Isso mesmo. E para que tudo isso? Para estarmos completos, né? Para o alvo, o encontro com Jesus.
Eu vou encerrar com Tiago mesmo, no capítulo 5, versículo 11. Quando Tiago diz o seguinte: eis que temos por felizes os que perseveraram firme. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Isso, meu irmão. Eis que temos por felizes aqueles que perseveraram, aqueles que ficaram firmes, aqueles que o Senhor Deus realmente fortificou, lapidou, passou a grossa e ele se tornou uma pessoa firme, íntegra, um abençoado de Deus. Ao andar pela rua, as pessoas ao olharem para ele, falem: ali vai um homem de Deus, ou ali vai uma mulher de Deus. Essa mulher de Deus e esse homem de Deus só é possível depois de passar pela fornalha. Amado irmão, Deus abençoe você cada vez mais. Continue firme no Senhor, firme e forte. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, como é de costume, os irmãos sabem muito bem, hoje é terça-feira. Terminando a live, vá pro teu canto. Se quiser fechar o quarto, fecha. Se quiser chamar tua esposa, os filhos, façam orações, agradeçam a Deus por tudo que Deus tem feito. Peça a Deus bênçãos, que Deus, com certeza, com a sua graça e misericórdia, tem nos concedido. Orem pelos pedidos que já foram feitos aqui, pessoas que estão com Covid, pessoas que estão passando por certas dificuldades, pessoas que estão sendo provadas, sendo testadas, e que com certeza, orar pelo pastor lá que está com princípio de Covid, que o Senhor Deus estenda sua graça e misericórdia e cure o irmão querido, amado, que está lá com o seu ministério. Deus abençoe ele, Deus abençoe todos nós que estamos orando, pelas pessoas que a dona Terezinha pediu, tá? Que Deus abençoe cada vez mais, restaurando a saúde de todos. Meus irmãos, nós vamos terminar então esse momento de culto com uma oração diante de nosso Deus Todo-Poderoso, agradecendo por Ele, por estes momentos. Oremos então. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, pela tua graça e a tua misericórdia para conosco. Pedimos a tua bênção, Pai, porque tu tens sido generoso, tens nos aperfeiçoado, tens nos mantido diante de ti, tens nos guardado, tens feito, Senhor Deus, que cresçamos diante da tua presença e venhamos a amadurecer espiritualmente diante de ti. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha. Nós pedimos a tua bênção, ó Deus, constantemente para a tua igreja, para esse momento de pandemia que está aumentando de novo. Pedimos que tu traga a solução, ó Pai, para a nossa vida, para nós possamos voltar a congregar-nos. Ajuda-nos, fortaleça-nos em Cristo Jesus. Perdoe o nosso pecado. Nós te pedimos isso no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. O Jason Highlander, ele disse que era do Pro Vida, que ele via sempre o Senhor sempre pregava lá e disse que está com saudade. Um abraço, Jason. Deus te abençoe, querido. Fique firme no Senhor. Entrou a Magalu. Pode aumentar um pouquinho se quiser. Rebeca Soares, uma oração pelo amigo Marcos, pela conversão dele. Vamos orar pelo amigo Marcos, amigo da Rebeca Soares. Estamos orando por ele, Rebeca, pode ter certeza. Te amo, pastor. Igualmente, querido.
água triste é teu lidar, a cruz pesada que tens de levar, com das muitas bênçãos logo. Catiane Lemos pediu oração pelo pai dela que está na UTI com Covid. Tá pedindo? De oração pelo Como é o pai nome? dela. Catiane? Catiane Lemos. Catiane Lemos. Estaremos orando por ele. Danilson, o nome dele. Danilson. Estaremos orando ainda por ele essa semana toda. Depois mande notícia para nós. Tá falando ali? Eu tô aqui. Será que ele tá chutando aí? Meus irmãos, tem Santa Ceia domingo de manhã, hein? Não esqueçam isso, Santa Ceia domingo de manhã. Pastor Wellington. Não deixam de vir. Foi? Simeão colocou que eles ficam na expectativa para assistir o programa. E a Maria Helena está pedindo oração por eles. Maria Helena, estaremos orando por vocês. Senhor Deus, tenha estendido a sua graça e misericórdia. Deus abençoa vocês, queridos. A Catiane disse que está entubada, mas ela avisa. Ela vai avisando. Isso. Vamos orar ao Senhor Deus para tirá-lo disso, se for da soberana vontade dele. Tô no Pontal ainda. No Pontal e no Provida. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira, se Deus permitir.